alimentação é mais que uma necessidade, é uma expressão de cultura e história. A agroecologia surge como uma alternativa que respeita a natureza e preserva as tradições alimentares, transformando a forma de produzir e consumir alimentos. A nossa região ela tem uma característica, né, da cultura, a questão da cultura alimentar, né? Nós somos um povo aqui, muito povo na região aqui de comunidade tradicional e que já tem aquela questão da cultura alimentar, né, do que se alimenta. Então isso tem provocado uma coisa muito importante, que a cultura alimentar desse povo é uma cultura mais relacionada a questão da agricultura familiar, daquilo que se produz nos quintais, que isso é muito bom, inclusive para a questão da saúde da população. Então essa cultura alimentar ela é muito forte na região, né, de se alimentar de produtos saudáveis. A agroecologia, no meu entendimento, ela parte do princípio de tu trabalhar em parceria com a natureza, né? Então, os povos mais antigos sempre trabalharam isso, não no processo de exploração da natureza, mas no processo de parceria, né, com a natureza, onde tu trabalha não explorando, mas buscando a sustentabilidade dentro de um processo, né? Que aí vai evitando a entrada de insumos, de insumos externos, né? Tu vai trabalhando com aquilo que tu pode trabalhar, que está dentro da própria propriedade, né? A gente vai utilizando os próprios recursos naturais, tanto no sentido da própria nossa alimentação, de produzir a nossa alimentação, como também de manter a fertilidade do solo, né? Buscando essa parceria, pensando no solo, mas pensando nos seres, né? A floresta, a fauna e a flora, né? Então, eu acho que a agroecologia, eu acho que é isso, ela é uma forma de você viver em parceria com a natureza. E aí fala muito da natureza e esquece que nós fala da natureza como ela fosse uma coisa à parte, mas que nós somos parte dessa natureza. A agroecologia ela ajuda muito nessa questão de preservar essa questão do meio ambiente, né? Porque as práticas que elas são usadas, elas são prática racional, prática de reaproveitamento, prática de consórcio, são várias técnicas que a gente tem desenvolvido que ela ajuda a recuperar, né? E essa prática, ela é muito no assentamento, ela é muito forte, né? Ela começa a partir dos quintais. E hoje a gente, apesar de tudo, de algumas produções, ainda vive num processo transitório, né? Mas é um processo que tem ajudado muito a comunidade nesse sentido de produzir alimentos saudáveis. Acredito que no estado todo, né, a gente que está dentro das áreas de assentamento tem um desafio muito grande, né? Porque geralmente o processo de desenvolver a agroecologia, tu pega uma área igual essa do nosso assentamento, que são 4.000 e pouco hectares, mas que mais de 3.000 hectares dessa foi utilizada para plantio de arroz no sistema convencional, né? Esse sistema que os caras utilizaram aqui, que isso não é diferente de todos os outros assentamentos, né? Que às vezes depois o processo de desapropriação ele só sai depois que a terra já tem chegado ao ponto de exaustão, né? Já está fraca, não serve mais para o fazendeiro, ele vai e passa para a reforma agrária. E isso o solo tem sofrido muito durante esse período de uso. No caso nosso aqui, o solo sofreu muito com a questão do uso intensivo de grade, com o uso de insumos, com o uso Então isso é um desafio muito grande para a gente dentro da comunidade, né? Nós não pegamos um solo mais ou menos preparado, nós pegamos um solo já totalmente estragado, né, pelo processo Mas a gente vai levando, vai construindo devagarinho. A agricultura familiar ela se sustenta sobre isso, né? E a gente tem buscado muito fortalecer essa ideia, mas é um desafio grande, né? Para que a gente possa desenvolver a nossa produção, mas a gente vai conseguir. E nós que estamos dentro das áreas de reforma agrária, né, que temos essa compreensão que o benefício do bom cuidado com a terra, ela nos proporciona uma qualidade de vida. E a gente tem a consciência dentro dos assentamentos, que essa é uma das importâncias da agroecologia, que é a nossa consciência de que essa terra, ela não nos pertence, mas ela pertence aos nossos filhos, né? E que nós precisamos de cuidar dela muito boa para deixar ela melhor do que o que nós pegamos. Agora, falei que a terra nós pegamos ela do fazendeiro totalmente estiorada. Então nós temos que recuperar esse solo para que os nossos filhos recebam ela e garantam a sua produção e a sua sobrevivência com ela recuperada. Então esse é um dos desafios grandes que nós temos também para realizar.